Olá pessoal, olá galera. Venho falar sobre a Warez Scene. A Warez Scene. Vamos falar primeiro do Warez. O Warez tem a ver com o software no plural, portanto, software, ware, Warez. E depois com o Z, em vez de ser um S no fim, é com o Z, que é para ficar mais bonito. E Scene, pronto, é uma comunidade de elite, de pessoas que vão um bocadinho, não, vão contra os direitos de autor, mas nem sempre. Existem situações em que não vão contra os direitos de autor. Principalmente começou com jogos e aplicativos, mas atualmente já vai em filmes, em música e muitas outras coisas. Tem muito a ver com o comércio ilegal e com a pirataria. Portanto, e o Cine, portanto, a Hora Cine é uma área em que eu participei ativamente entre 88 até 94, como usuário, desde 82 até aos dias de hoje. Portanto, eu vou focar neste vídeo principalmente ao período entre 88 e 94, mas também falo um bocadinho entre 82 e 88 e entre 94 e os dias de hoje, mas muito pouco. Porque aproveito que eu tive a sorte de voltar a falar com algumas pessoas por intermédio deste canal, conheceram-me e comecei a falar com algumas pessoas que pertenciam ao Warez Scene português. E então decidi fazer um vídeo com as minhas memórias, porque foram tempos que me orgulho principalmente, embora não seja algo totalmente lícito que eu participei, mas só tornou-se realmente ilícito na altura em que eu terminei. Depois eu explico um bocadinho sobre isso. Portanto, entre 88 e 94 foi o meu negócio. Portanto, mas antes de começar o meu negócio, eu tinha, em 82 eu tinha, portanto, 8 anos, entre 8 e 9 anos. O meu pai comprou-me o GX Spectrum, que era um computador a cassetes, e nós comprávamos as cassetes em lojas, essas cassetes com jogos e também com alguns aplicativos, mas menos. E eu depois fui aprendendo. Tínhamos um leitor de cassetes que também permitia gravar, e eu aprendi a fazer cópias de jogos. Portanto, encontrava-me com amigos e trocávamos, eu comprava na loja. Também fazíamos fotocópias das capas para ficar mais bonito. As lojas também inicialmente punham as capas a cores, pareciam originais. A questão do software e jogos originais naquela altura era uma utopia em Portugal. Ouvíamos dizer que na Inglaterra e noutros países existiam jogos originais, mas em Portugal isso não existia. Então era a cópia portanto, o software pirata que dominava. Era lícito vender, não havia problema. Sempre foi ilícita a música, mas o software não. E então, aos poucos, eu ia comprando nas lojas, mas as lojas existiam principalmente só em Lisboa, e como eu vivia em Lisboa, eu tinha a facilidade de ir comprar os jogos às lojas. Não era só uma, mas havia umas melhores que outras. E havia o resto do país, portanto, Portugal mais fora de Lisboa e Porto. Havia muita gente a precisar de jogos e tinham que se deslocar. Então eu sabia copiar, eu tinha os jogos, eu abri um apartado, portanto isto já em 88, portanto eu não tinha nem 8 nem 9 anos, portanto já tinha 14 anos. Portanto, aos 14 anos comecei a vender por correio jogos de GX Spectrum, mas em pouca quantidade ainda, porque não tinha propriamente marketing. Mas tudo começou quando nessas idades, nessas alturas de 85, 86, comprei um Atari ST. E o Atari ST
fez com que, pronto, era um sistema operativo completamente diferente, era a disquete, já não era a 8 bits como o Spectrum, tinha excelente som, excelentes gráficos e na altura parecia que eram imagens fotográficas, mas não era assim tanto. E então, com o Spectrum, portanto, antes de 88, com o Spectrum e com o Atari ST, tínhamos o hábito de trocar cartas também. Encontrávamos, após que moravam mais perto da cidade de Lisboa, mas também tinha os Pen Friends, em que enviava cartas, falávamos sobre a vida, mas também trocávamos jogos. E então eu tinha listas de jogos para Atari ST e para Spectrum, e nessas listas de jogos ou trocava ou então vendia, e era assim que eu ia vendendo. Muito rapidamente a vender da Atari ST vendeu-se muito mais do que Spectrum, porque o Spectrum também já estava em declínio. Então eu comecei a vender muito para a Atari ST, eu já tinha uma lista de jogos muito acima de 200. Não sei se era 500, mas era uma lista grande. Eu imprimia a lista na minha impressora matricial, a fita, tipo aquelas fitas da máquina de escrever antigas, mas em computador, e depois tirava fotocópias, porque senão ficava mais caro em fitas. Portanto, eu também podia comprar jogos da Atari ST nas lojas, mas eu conseguia arranjar muito mais pelas trocas, mas quando eu ia às lojas eu reparava que as lojas não queriam muito comprar, porque eu depois tentei vender às lojas também. Eu reparei que as lojas não queriam muito comprar jogos para a Atari ST, nem aplicativos, porque não havia muitos clientes. Eu reparei que o mercado principal em Portugal era a Amiga, Commodore Amiga, e os PCs, que estavam também a crescer bastante a nível... Pronto, era o principal em nível empresarial, mas a nível de mercado doméstico também já estavam a começar a ter jogos com bons gráficos. E então comecei a ver que estava ali a perder um mercado. Eu com o Spectrum e com o Atari ST estava a fraquejar. A nível da Atari ST eu era ferrenho, como se diz em Portugal, ou seja, eu achava que o Atari ST era melhor que o Commodore Amiga e do que o PC, mas na altura era fácil ser melhor que o PC, porque para o PC ser melhor que o ST e com o Amiga tinha que se gastar muito dinheiro, enquanto o Atari ST e o Amiga e o Commodore Amiga eram muito baratos em relação ao PC artilhado, ou seja, com as melhores placas gráficas e a melhor placa de som. No Atari ST Commodore Amiga vinha de fábrica já com excelente qualidade. O Commodore Amiga até parecia uma máquina de jogos na altura. O Atari ST era mais vendido como um computador de aplicativos para música e para todo o tipo de aplicativos, embora o Commodore Amiga também os tivesse. Depois eu descobri que o Amiga era realmente melhor, uns anos mais tarde, que eu perdi essa luta. Pronto, eu para além de vender os jogos por correio, eu acabava até acabava por vender os jogos e ter os tais Pen Friends com a Europa toda. Tinha na Europa toda. Acabou que eu já sabia inglês e acabava por ter muitos amigos pela Europa toda e não só em Portugal. Com o Spectrum era só em Portugal, mas com o Atari ST comecei a ter em quase todos os países europeus. E depois, através do marketing digital, pronto, neste caso não é marketing digital porque eu descobri a nível de disquete. Eu vi um anúncio, pronto, aquilo foi distribuído por marketing digital, mas depois eu recebi por disquete, portanto eu ainda não tinha BBS, acabou por não...
Portanto, nestas alturas, o marketing digital era um bocadinho misto. No final dos anos 80 era distribuído pelas redes, mas depois chegava à maior parte das pessoas por intermédio das disquetes, fora das redes. E então eu recebi um anúncio de uns holandeses que estavam a vender software para Atari ST, e então eu comecei a comprar a eles, tipo uma subscrição. Eles mandavam tudo o que tinham e eu pagava todos os meses. Então como é que eles disseram para eu pagar? Eu pegava as disquetes do Atari ST, do Commodore Amiga e a maior parte dos PCs, já havia poucos que tinham disquetes de outro tipo, era de formato 3,5. As disquetes que são agora as normais, embora não exista muitas, mas ainda há por aí umas disquetes. Mas antigamente havia disquetes de 5 1/4 que ocupavam uma slot de DVD ou de CD, era daquele tamanho. Até fechávamos, punhamos a disquete lá dentro e fechávamos para não sair. Como mesmo nessa altura essas disquetes já não eram muito usadas, portanto eu comprei eles disseram para comprar essas disquetes e para pôr o dinheiro lá dentro e enviar por carta. Assim, os correios e na distribuição dos correios pelos países europeus, ninguém reparava que tinha dinheiro lá dentro, pensavam que era apenas uma disquete, uma coisa de plástico, e chegou lá. Pronto, e eu assim ia tendo as novidades todas e tornei-me no maior grupo de venda de software para Atari ST de Portugal, acho eu. Não conhecia ninguém, havia umas lojas, mas assim por correio eu até acho que era o único em Portugal. Isto entre 88 e 90. Entretanto, quando eu ia às lojas, eu ia ouvindo conversas sobre a SIN, a Ores, ouvia falar em Ores, ouvia falar em Ores SIN, a SIN da Ores e nas BBS. Havia uma loja que o dono da loja tinha a maior BBS de Portugal, que era a Low Spark. Eu fui perguntando. Naquela altura a SIN era uma elite. Então quem pertencia à elite não gostava de facilitar a vida aos outros. Então eu tentei descobrir, iam soltando assim umas informações. E eu ia aprendendo, mas eu também não tinha BBS, esse é que era o principal, eu não tinha modem, a BBS não era obrigatório, mas eu não tinha modem, então sem modem eu não podia ligar para as BBS, se tivesse modem descobria muito mais depressa, mas ia ouvindo, e depois também ouvia que telefonavam para o estrangeiro sem pagar e baixavam os jogos de lá diretamente. Que telefonar só de uma cidade de Portugal para outra cidade de Portugal já era caro, então imaginem ligar para o estrangeiro. Eram contas telefónicas astronómicas, aquilo era quase aos segundas, fazia um barulho quando era para longe, se fosse internacional estava sempre a fazer barulho, assim, pim, 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 sempre a gastar dinheiro, até assustava. Aquele barulho intimidava e até queríamos acabar de falar muito rapidamente. Pronto, esse é que foi o principal fator. E então, em 1990, em conversas, fui conversando, tive pelo menos um ano em conversas e fui conhecendo a Orescine, neste caso só por ouvir falar, por ouvido, e decidi entrar. De alguma forma, eu não sabia como é que entrava, mas decidi entrar. Então disseram-me que havia um computador que era o 486 DX50, que era o melhor da altura. Então quis comprar esse. E depois disseram que os melhores modems eram o S-Robotics 16.8. Também quis comprar esse. Disseram que as BBS, Bulletin Board Systems, funcionavam com nodes. Com nodes, e se tivesse só bastava uma pessoa ligar para lá e ficava a linha automática ocupada. Então
quando a linha está ocupada, o outro não podia ligar. Então aconselharam-me a ter pelo menos dois nodes, dois telefones em casa. Pronto, e era mesmo telefones, portanto não era uma rede à parte, era os telefones. E então eu comprei dois US Robotics 16.8, comecei com dois, eu cheguei a ter 3 nodes, mas tive dois ao início. E falaram-me que o ideal era ter o maior disco que existia na altura, que era 1,5 GB. Aquele disco ocupava 2 slots de 5 1/4, que são equivalente a dois DVDs um por cima do outro, ainda um bocadinho mais alto. Portanto, foi um super computador. Na altura também estava a começar a ter aquela vida social, com 16 anos, aquela vida social, ou a tentar ter, e também pensei em comprar uma moto. Então foi um dilema um bocadinho na altura, mas decidi pelo computador. Se tivesse escolhido a moto seria diferente a minha vida. E então eu fui descobrindo essas situações. Depois eu abri a BBS, fui lendo o manual, e como é que porque ninguém me queria ajudar. Diziam só, havia uns mais simpáticos que diziam umas dicas, um daqui, outro dali. Eu fui andando. E depois aprendi a configurar a BBS. Como eu na altura gostava do estilo de música techno, que por acaso eu confundia o estilo de música com o Eurodance, portanto para mim era tudo techno, portanto eu se calhar gostava mais era de Eurodance e não de techno, mas também gostava de techno e de house. Eu também pensava que house era techno, pensava que era tudo techno, mas techno não tem muito a ver com house nem com Eurodance, que nós chamávamos dance music também mais tarde. E então a BBS era a de Real Techno BBS, ou só Techno BBS, a Real Techno BBS. Houve umas alturas que eu punha o de atrás, THE, e outras alturas que não colocava. Então abri a BBS, e aqueles poucos amigos que eu tinha, eu dei um número e comecei também a fazer marketing digital, a colocar os NFOs e os FileID.biz. A minha BBS era em PC, não é? Com o 486DX50, com um disco de 1,5 GB, 2 nodes, o US Robotics 16.8. E então também em Portugal já também foi falada por causa disso. Eu tinha a melhor BBS de Portugal a nível de equipamento. Não era a nível de software, que eu não tinha nada lá, mas a nível de equipamento foi falado. Porque, pronto, era um meio pequeno, isto era a elite, não era muita gente, era no máximo 500 pessoas em Portugal. E eu entrei para a elite logo com uma espécie de Ferrari das BBS. Embora não fosse a que tivesse mais nodes, havia outra com 3, se não estou enganado, ou com 4. Mas eu abri logo com 2 e depois, pouco tempo mais tarde, abri com 3, com mais uma. Uma das linhas depois era para vós, para a família, só ficava ligada à noite. Mas também a maior parte das pessoas só ligavam à noite. E depois eu comecei a ter necessidade de ir buscar o software, porque as pessoas, embora fossem à BBS e colocassem coisas lá, mas acabava que não tinham muito incentivo a ir lá, porque não tinham muita coisa para sacar. E estar nos top uploaders, que são as pessoas que já enviaram mais coisas para a BBS, software, também não dava muito prestígio, porque não era muito famosa. A Low Spark é que era muito famosa. Os top uploaders orgulhavam-se de estarem na lista e tentavam chegar a primeiro lugar, ou estar entre os 10 primeiros. Tentavam estar sempre à frente dos seus principais rivais. E depois houve uma altura que foi, se não estou enganado, em 92, que houve, porque
os principais traders, portanto as pessoas que colocavam na louça Parcas o software em Portugal, eram traders no mundo inteiro, na Europa e nos Estados Unidos principalmente. Portanto, também estavam em top uploaders em muitas BBS a nível mundial. E eles, para ligarem para lá, eles não podiam ligar com ligação direta, tinham que utilizar sistemas que se chama phreaking. Então, o mais usado em Portugal na altura era o Blue Box, que era que nós fazíamos uma espécie de apito numa central normalmente americana, por exemplo a AT&T, e depois tomávamos controle do sistema e marcávamos ponto que quiséssemos. E estavam sempre a renovar os códigos, depois a AT&T mudava e depois atualizavam a Blue Box. E então a Marconi, que era a companhia para telefonemas internacionais, conseguiu detectar o golpe, andou a investigar e fez uma espécie de bust, ou seja, apanharam, portanto eles foram busted, houve um bust na elite portuguesa, principalmente de Lisboa. No Porto não sei se houve, mas eu ouvi falar em Lisboa. E até apareceu na televisão a notícia, e as BBS fecharam todas, eles confiscaram o material informático todo, até levaram as impressoras para lá. Agora reparei que aqui está, só agora é que eu reparei que isto está, ok, e eles confiscaram tudo, até levaram impressoras, pelo que ouvi dizer. E de repente a minha BBS ficou, que já tinha algum movimento, mas pronto, não estava longe de ser a melhor, era capaz de ser a quinta melhor, mas nivelado por baixo, por não haver muito mais, não é? Assim de Juarez, ou seja, de software pirata. Havia muitas outras em Portugal, mas era de software shareware, de freeware, dessas de freeware, de domínio público. Depois tinham Fidonet e tinham também demos e aplicativos. No fundo era aplicativos legais e jogos também legais de domínio público. Por exemplo, de revistas, havia muitas revistas que lançavam uma disquete, vinha com software e eles tiravam o software de lá e colocavam nas BBS. Era uma forma de colocar software para as pessoas. Mas isso não era assim do Horas. Assim do Horas era as BBS que tinham os jogos e os aplicativos que eram piratas. Mas nessa altura não era ilegal, porque eu, se quisesse comprar um jogo original ou um aplicativo, os aplicativos já havia para as empresas. É verdade, nessa altura. Mas os jogos, se quisesse comprar um jogo original, tinha que encomendar do estrangeiro. Portanto, isso podíamos arranjar de graça, para que é que íamos comprar? Ainda não tínhamos muito essa consciência na altura, não tínhamos consciência que era muito ilegal. A nível das aplicações, sim. Mas eu também não costumava... Eu não costumava baixar as aplicações. As aplicações apareciam-me na BBS enviadas por outras pessoas e eu não me importava. A minha maior ilegalidade era aí. E então, de um momento para o outro, eu transformei-me. Portanto, o meu grupo era o West of Europe, a World Headquarters, que era assim que chamávamos, que era o quartel-general mundial do meu grupo, que era a West of Europe, ficou a melhor BBS portuguesa, a maior. Havia só mais uma ou duas, mas comparando, mesmo assim, a minha, embora não fosse muito melhor, era já a melhor do país, mas não tinha grande qualidade. Pronto, eu nessa altura continuava a vender jogos, já vendia para Atari ST, mas estava a vender Commodore Amiga e PC.
em muito maior quantidade para o país todo. Eu utilizava um estratagema que era por correio, quando vendia por correio, que era não só vender, mas tentava arranjar representantes da West of Europe espalhados pelo país todo, que ia desde o Minho até o Algarve. Eu lembro-me de ter também distribuidores aqui no Algarve. A nível da minha BBS, como é que funcionava? Até mesmo antes do bust que houve em Portugal. Eu comprei um Amiga, um Commodore Amiga, na altura em que comprei a BBS. Ligava com um cabo do PC ao Amiga e o Amiga para mim era só para copiar. Eu não jogava, nessa altura já não jogava muito, também já tinha 16 anos. Eu jogava ao Civilization, ao Railroad Tycoon, ao SimCity. Os jogos do Sid Meier's eram os meus favoritos, o Pirates. Mas jogava no Atari ST, ainda tinha lá o Atari ST, que era para eu jogar nesses jogos, porque não havia muita diferença com os outros a nível desses jogos mais de estratégia. Eu às vezes até ainda jogo esses joguinhos. Gosto muito desses jogos do Sid Meier's. E depois, o PC e o Amiga era entre aspas trabalho, era o meu negócio. Então eu ligava o PC ao Amiga com um cabo e depois copiava os jogos para disquete e vendia. Eu já não ia muito à casa dos amigos para trocar jogos, mas às vezes fazia isso. Mas menos, isso era mais anteriormente. E no PC também fazia cópias, porque eu trabalhava com uma espécie de multitasking disfarçado. Eu trabalhava no DOS, eu não trabalhava muito no Windows, e então utilizava lá um programa que dividia o ecrã em várias janelas, é como se tivesse vários computadores a trabalhar ao mesmo tempo, e assim conseguia ter 3 nodes da BBS a trabalhar e copiar jogos. Mas quando copiava um jogo, o computador ficava muito lento. O PC ainda não era, apesar de eu ter um bom computador, ou talvez o melhor, mas era muito lento. E depois eu comecei, eu fazia Blue Box também, mas tinha medo porque os meus amigos foram apanhados, amigos e os conhecidos da elite anterior. Eles foram apanhados, o Busted, por causa de Blue Box, não foi por causa de software pirata. Então eu tinha medo de utilizar. Então tentei descobrir como é que eu ia ligar para o estrangeiro e tornar-me um trader, como os outros faziam. Eu no fundo queria ser como os outros. Então eu descobri os calling cards. Os calling cards eram um sistema diferente. Havia aqueles americanos que viajavam e depois tinham uns cartões para telefonar internacionais, e então eu tinha o código, eu telefonava para a central e algumas eu podia, em algumas centrais eu tinha que falar, mas como já falava inglês conseguia. Mas, por exemplo, acho que a AT&T dava para digitar com tones. Portanto, eu preferia muito mais a AT&T e tinha os cartões para não estar a falar, era mais rápido, e depois era assim que eu ligava. Mas havia um problema, que havia números nos sistemas, tipo AT&T, que estavam blacklisted, estavam na lista negra, e então se eu ligasse para certos números, e o problema é que as melhores BBS do mundo estava tudo blacklisted. Então o que é que acontecia? Eu muitas vezes, eu tinha que comprar os calling cards. Eu tinha um fornecedor australiano que eu tentava comprar a ele, mas ele também não me fornecia quando fosse abaixo. Ele dava-me o tempo. Por exemplo, este cartão que eu te dou, eu só te dou o próximo no máximo em 4 dias, ou uma coisa assim.
se por acaso aquele número fosse, entre aspas, queimado num dia ou dois, eu tinha que ficar um dia ou dois sem ir, porque eu não tinha outro sistema de... Pronto, às vezes ligava com Blue Box, mas tinha medo. Não quer dizer que eu de vez em quando não ligasse quando estava mais desesperado. Então foi aí que surgiram várias coisas. Portanto, vou falar um bocadinho então sobre o panorama do Horace. Portanto, o panorama mundial, havia grupos que só tinham os grupos internacionais. Portanto, os grupos, quando se fala em grupos internacionais, são aqueles que são os grupos de crackers. Portanto, eles arranjam os jogos e as aplicações em 0 dias. Portanto, mal são lançados. Ou então, ainda antes de serem lançados. Esses é que são... E cracavam, ou seja, tiravam as proteções dos jogos. Portanto, prontas a instalar e a usar. E então esses grupos internacionais tinham as suas World Headquarters, tinham as suas BBS World Headquarters, que eram onde colocavam. Mas esses grupos também tinham os FTPs na internet. A maior parte dos maiores grupos tinham acesso à internet e aos FTPs, porque deviam ser alunos universitários ou algo assim. Mas eu só ouvi falar nessas coisas lá para 93 ou algo assim. Portanto, e nessa altura de 93 até já falavam em que eles arranjavam filmes. Os filmes, antes de estrear em Portugal, já existiam aí nas redes de internet, em FTP, File Transfer Protocol. Portanto, a Horace ainda tinha uma camada acima daquela que eu pertencia, só pertencia às BBS e aos modems, em dial-up, mas havia um mundo ainda acima disso que eu nunca consegui participar. Só muito mais tarde, nos anos 2000, é que eu entrei num site de FTP do Horace, mas também era só para ver, que eu hoje em dia já não ligo muito a isso. Portanto, tirando essa questão dos FTPs, a Horace Sim que eu conheci era os BBS e os sites. Pronto, e depois havia os top sites, que eram os tais de FTP, mas também as World Headquarters, dos grandes grupos de crackers. Depois tinham os couriers internacionais e os traders internacionais, que lutavam para serem os top uploaders das BBS afiliadas, das World Headquarters. Depois também havia European Headquarters, por exemplo, que era o quartel-general europeu, caso o grupo fosse americano. Havia assim vários nomes, mas no fundo era a World Headquarters e os afiliados. E depois havia aqueles que não eram afiliados, mas pagavam. Ou então eram BBS dos membros principais dos grupos, eventualmente, que davam assim um nome qualquer. E dentro dessa elite toda, dentro da elite, pronto, esses grupos de releases, né, grupos de crackers. Os releases quer dizer em inglês lançamentos, né? Portanto, eles lançavam, mas tinham que fazer o crack. Então, ouvia-se falar em grupos de releases e grupos de crack. Embora um grupo de crack pode não fazer releases, pode só cracar o jogo. Por exemplo, compra o jogo ou arranja o jogo, detecta que o crack está mal feito e faz um crack melhor. Também, pronto, por isso o grupo de release talvez seja um termo mais correto. Pronto, e os couriers distribuíam o software pelos sites afiliados, não afiliados, e depois havia, pronto, isso era a distribuição. Depois também havia os mail traders. Eu fui mail trader entre 88 e 94. O mail trader o que é? É uma pessoa que é trader. Eu fui mail trader e nem sequer tinha modem. Eu comprava a quem tinha o software, neste caso eram os holandeses, e vendia em Portugal inteiro. Também cheguei a vender para estrangeiros, para o estrangeiro.
Mas pronto, o mail trader é vender os jogos e as aplicações por correio. Eu tinha uma PO Box ou um apartado, eu não dava a minha morada, eles enviavam para lá fazer os pedidos ou perguntar o que é que eu tinha, e eu enviava a lista, a minha lista de software. Cheguei a ter lista com muitas páginas. E depois existem dentro dos traders, há aqueles traders que são os traders de serviços mínimos, que enviam as coisas só para poder baixar ou sacar o software, mas só o mínimo necessário. E depois há aqueles traders que querem ser os top uploaders. E depois há os leechers, que são um bocadinho... que são ou aqueles traders que só põem os mínimos que é para sacar. Portanto, imaginem que eu posso enviar um e tirar 3, que acho que era na altura a média. Os leechers normalmente tiravam o máximo que podiam. Depois eles também punham lá os top leechers, que era para, que são os que baixam mais, os downloads, os top downloaders. Havia uns que punham top downloaders, mas havia uns que punham top leechers, que era para tentar minimizar o número de leechers. E depois há aqueles leechers que são os que pagam, ou seja, não colocam lá nada, não ajudam com nada, apagam e tiram. A minha BBS chegou a ter esse serviço, que eu chamo agora o serviço de subscrição, que paga e pode tirar o que quiser. E depois havia uns que colocavam software falso, diziam que era uma coisa e não era. Então aí o SizeOp, que é o System Operator, que é uma espécie de administrador, mas na altura chamávamos o SizeOp, o System Operator, e o System Operator tinha que fazer nukes, que era para dizer que aquele software, e muitas vezes puníamos quem fazia os nukes, quem fazia os fakes. Havia vários nomes para a mesma coisa, portanto fakes também era muito usado. No início da minha BBS, quando eu abri, eu tinha Black Box. Black Box era um sistema eletrónico que permitia em centrais digitais analógicas, que em Lisboa, em 1990, a mais de metade da cidade de Lisboa ainda era analógica, estávamos na parte final, e eu ainda cheguei a ter Black Box, tanto para o telefone de voz. Quando eu abri era 2 nodes, portanto havia um que era 24 horas e havia outro que era só em horários noturnos. Portanto era o telefone da família, podiam telefonar para nós e nós atendíamos a família. E então a Black Box também servia para chamadas interurbanas, portanto se alguém da família ligasse não pagava, porque era caro mesmo para ligar de uma cidade para a outra. E então também era bom por isso. E também para a BBS. Então comecei também a ter alguns utilizadores ou usuários estrangeiros da BBS. Mas as BBS que beneficiaram mais com isso foi se bem me lembro, a Low Sparks, que eles tinham muitos utilizadores austríacos, muitos traders austríacos, porque eles podiam ligar por modem. Havia toda a Europa, mas eu reparei nos austríacos quando eu ia à Low Spark. Ficou famoso por causa disso, porque na Europa já não existia muitas cidades com centrais analógicas, fomos mais atrasados em relação a isso. Portugal na altura era muito mais atrasado do que a maior parte dos países europeus de topo. Continua a ser mais, mas estamos mais próximos, um bocadinho. Pelo menos a nível tecnológico. Mas depois eu vivi pouco esse tempo do Black Box, porque depois a central do Lumiar, que era onde eu vivia dentro de Lisboa, também se transformou em digital ou semi-digital, e por isso tinha os tais tones, o pip, o pip, pip. Antes era analógico, era assim com as bolinhas, e nós marcávamos. Embora pudéssemos também utilizar um telefone com a central semi-digital,
que ainda não era completamente digital, como agora, com os telefones antigos, mas pronto, nós preferimos os novos, que era muito mais rápido, que são semelhantes aos telefones atuais, pronto, um pouco mais ou menos. Pronto, eu ao início, a minha BBS utilizava a PC Express, que havia o Amiga, eu não sei se era a Amiga Express ou a Amiga Express. Eu como inicialmente em 1990, 91, como o Amiga era o principal, estava à frente do PC, portanto havia o software para a Amiga de BBS. Mas como eu não queria investir em Amiga, queria investir em PC, por aconselhamento, não é? Eu nesta altura do campeonato eu considero que foi uma boa escolha ter entrado com o PC em vez de ter entrado com o Amiga, mas o PC Express era a versão para PC do Amiga Express, que era o mais famoso dos Amigas. E então o pessoal que era a maior parte que usava o modem com o computador Amiga sabia usar o PC Express, porque era igual ao Amiga Express. E foi por isso que eu escolhi o PC Express. Depois do bust, que acho que foi em 92, ou algo assim, ou ao final de 91, não me lembro, eu comecei, e também por ter software de aplicativos, que já podia haver algum problema em Portugal, eu pensei assim, eu vou abrir uma BBS em que pareça que não é uma BBS da Elite, que não é o World Headquarters da West of Europe, que era o meu grupo inicial. Então eu abri com a PC Board. A PC Board já era diferente da PC Express, mas também não era muito diferente. Os usuários de Amiga, e também nessa altura o Amiga começou a descer, o PC começou a subir, os preços dos computadores do PC baixaram, as placas gráficas já eram melhorzinhas, já tinham um bocadinho de bom som, se calhar ainda era pior do que o Amiga, mas começou a ter mais sucesso o PC, e então já não me importava assim tanto com o Amiga. Eu próprio também já vendia mais jogos por correio em Amiga, por a PC, e também já fazia mais subscrições para pessoas do PC. E foi assim até ao fim, até 93, 94, quando eu terminei. Portanto, eu abri a PC Board em que eu tinha a secção do PC, a secção do Amiga, e depois tinha a secção de acesso público para as pessoas do domínio público, das demos, do shareware, do freeware. Portanto, mas eu ainda colocava lá coisas que o mercado em Portugal, mesmo esse canal, eu já não me lembro como é que se chamava, portanto vou chamar canal, esse canal virado para o domínio público, shareware, freeware, mesmo assim era dos melhores de Portugal a nível de arquivos e ficheiros. As outras tinha a Fidonet, que era um chamativo. Eu próprio usava a Fidonet noutras BBS portuguesas, mas a minha, a nível de arquivos, tinha coisas melhores que as outras. Ou seja, como eu fazia o trading nas BBS internacionais, e como havia pessoas a colocar na minha BBS também, porque nessa altura já era a melhor de Portugal, eu basicamente, havia muito software que eram as demonstrações espetaculares para a Amiga e para a PC, que demonstravam as capacidades do computador a nível de musical e artístico, portanto muito rápido e muito bonito. Sempre que saía uma demonstração dos principais grupos suecos, toda a gente parava para ver. Pronto, isso é domínio público também, portanto eu colocava lá essas coisas, e colocava muito shareware e muito software, porque também estavam nas BBS de horas internacionais, até nas World Headquarters. Os melhores sharewares, os melhores freewares e as melhores demos, e o melhor domínio público
eram distribuídos pelas BBS de Juarez. E então eu colocava nessa secção, e então também aparecia na lista das BBS portuguesas ditas que não eram de Juarez, as normais, também aparecia. A minha, a de Real Techno BBS, também aparecia. Se fizerem uma pesquisa aí no Google, verão de certeza a minha BBS também nesse meio. E havia muita gente a gostar de ir lá. E havia muita gente a gostar de ir a essa minha secção, que ficou famosa. Havia muita gente que ia lá e nem sabia que tinha a outra secção. É claro que havia pessoas que não gostavam também de Juarez, eram contra isso, mas iam à minha BBS por causa dessa secção. E entretanto, eu tornei-me trader ao Courier da Razer 1911, que era dos principais grupos de releases mundiais, e acho que continua a existir, não tenho a certeza, e eu cheguei a pagar para ter couriers, meus colegas, a enviar para mim também, e a minha BBS também apareceu na lista dos não afiliados do Razer 1911, a dizer Portugal, etc. Portanto, essas pessoas que eram alemães, esses traders que enviavam coisas para mim durante a noite, esses alemães, o Selat e o Sledge, costumavam enviar-me coisas para a minha BBS durante o período noturno, e eles sempre colocavam a descrição do software que estavam a enviar, eles colocavam lá High Speed Global Mass Trading, ou seja, o trading de trocas de software em alta velocidade global em todo o mundo. Eu olhei para aquele High Speed Global Mass Trading, comecei a ver HSGMT, a sigla parecia-me boa, o nome parecia-me bom, High Speed Global Mass Trading. Então eu falei com eles, eu às vezes falava com eles quando os apanhava, porque eles iam dormir, punham a enviar e depois iam dormir. Se por acaso houvesse uma falha, que havia muitas falhas, por exemplo, a linha podia ir abaixo ou outra coisa qualquer, pronto, ele já estava a dormir, já não enviava, ficava só para o dia seguinte, porque depois ia trabalhar. E então, o que é que eu queria dizer? Eu falei com eles, olha, então, esse é o vosso grupo, High Speed Global Mass Trading? E eles, não é o grupo, nós somos os couriers da Razer 1911, mas é o nosso grupo, nós não temos... High Speed Global Mass Trading não é um grupo, é o que nós fazemos. E eu disse assim, mas eu estou a pensar em criar um grupo com esse nome. Portanto, eu tinha a West of Europe, mas a West of Europe era mais para vender por correio, mas assim, da questão da scene, do Juarez, da Elite, a West of Europe não era propriamente bem vista, portanto, e nem eu considerava o West of Europe já um bom nome, o WOE, foi antes, mais para 88, naquela altura já estávamos em 91 ou 92. E eu perguntei, então, vamos formar um grupo, o High Speed Global Mass Trading, e eles, eu não quero, isso é o que nós fazemos. Mas eu vou criar um grupo com esse nome. E eles, mas isso não faz sentido, porque High Speed Global Mass Trading é uma espécie de lifestyle, nós enviamos, é trading global em alta velocidade. Para eles não fazia sentido criar um grupo. Bem, então criei um grupo, eu convidei-os, eles não quiseram, pronto, roubei o nome a eles. Mas para eles não consideram que eu tenha roubado, por isso não fiz mal nenhum. Então, criei o grupo, então ficou o High Speed Global Mass Trading Headquarters. Eu comecei a colocar os NFOs e os File ID.diz, High Speed Global Mass Trading, e pronto, era a World Headquarters, era a minha, a Real Techno BBS, e ao início isso também era só a minha BBS. E pronto, vou falar um bocadinho de uma coisa antes disso. Eu no Spectrum e no Atari ST
e também no PC mais tarde eu fazia intros, por causa do West of Europe. As intros eram uma forma de marketing, ou seja, eu colocava lá eu fazia, mas também utilizava outras já feitas para trocar o texto, eventualmente trocar a música. Eu, ao longo dos tempos, eu fui fazendo de maneiras diferentes. Eu cheguei a pedir a pessoas para fazer e eu dava-lhes jogos em troca. Houve assim uma série de situações. E então, mas pronto, as intros era uma maneira de eu promover a minha BBS e de promover o meu apartado dos correios, o PO Box, que eles enviavam-me cartas a pedir jogos, a lista de jogos. Então a intro era muito importante, porque depois as pessoas copiavam os jogos uns aos outros e depois quando abriam o computador, antes de jogar viam a minha publicidade. E depois, para o pessoal das BBS, também tinham os FileID.diz e os NFOs. Depois os traders andavam a trocar de um lado para o outro. E se baixassem da minha BBS, e eu como era trader a nível mundial, eu depois era da Razer 1911, eu quando colocava lá a que grupo pertencia, eu punha Razer 1911 e High Speed Global Mass Trading, HSGMT. Portanto, o grupo começou a ser mais ou menos, pronto, eu não digo conhecido, mas ouviam falar. E muitos ficheiros ou arquivos aparecia lá os NFOs ou os FileID.diz da minha BBS e do grupo. E então acabava que a nível mundial acabava por ser mais ou menos conhecido. É claro que só os grandes grupos é que eram conhecidos, tipo o Razer 1911, porque eles é que faziam as releases. Os outros que só faziam trading e que tinham BBS, que não eram World Headquarters de grupos de releases, pois acabavam por partilhar um bocadinho a fama, porque às vezes um ficheiro ou um arquivo tinha 3 ou 4 ficheiros de identificação, FileID.diz ou os NFOs. Às vezes descomprimíamos ou descompactávamos porque eram comprimidos ou compactados com o zip ou com o RAR, que ainda existe, e depois descomprimir, isto em PC, e depois descomprimir aparecia lá uma série de NFOs ou FileID.diz. E pronto, e assim fui andando. Naquela altura também existia os Usenet Newsgroups, aparecido ao Fidonet, em que havia também alguma scene por lá para trocar mensagens, mas não era muito bem visto pelos usuários normais, e havia a Fidonet dentro das BBS. E havia a Minitel, que eu nunca fui, e que acho que era em França, e existia também os IRCs, também para falar, Internet Relay Chat, em que também havia assim uma espécie de freaking de créditos para poder ir lá. Eu ouvia também muitos dos meus colegas a falar nisso, mas eu queria era o Ores, ou seja, o software. Como eu tinha a BBS, quem queria falar comigo, eu conversava muito na minha BBS, ou então na BBS dos outros. Não era muito de ir a serviços de conversa, embora houvesse lá muita scene, o Ores scene, e organizava-se muitas coisas. Talvez por causa disso eu não tenha sido convidado para muitas festas. Também na minha época não havia tanto, mas existiam as LAN parties, que ainda existem, existiam as copy parties, que era para fazer cópias, e existiam as demo parties, que era para as demonstrações. Pronto, acabei por... É que nem ouvia falar nisso, porque era mais nas mensagens que disseminavam essas coisas. Eu estava mais ligado aos Ores, para a scene do Ores, mas eu tenho pena de não ter participado nisso. Mas a maior parte delas que eu ouvi falar aconteceram depois de 95 até 2000 e tal, e muito menos antes de 95, que era a minha época. As minhas funções nos grupos internacionais de topo eram apenas ser trader. Já cheguei a ser senior trader durante pouco tempo, mas como os calling cards que eu tinha
às vezes falhavam, ficavam queimados facilmente, e o meu fornecedor australiano, e depois também era um bocadinho caro, eu não podia estar a ter 3 ou 4 fornecedores, como talvez outras pessoas tivessem, outros traders melhores que eu. Eu só não fui melhor trader por isso, eu só tinha um fornecedor e às vezes ficava 2 dias, e às vezes até mais, sem poder. E talvez foi por causa disso que eu paguei ao Razer 1911 para me enviar o software, mas eu vi que eles também não me enviavam tudo, porque era o Cell Latency Sledge que ia lá enviar, mas era só durante a noite, e naquela altura era tudo muito lento. E eu, quando tinha os calling cards, existia um protocolo dentro do PC Board, dentro de algumas software de BBS, que dava para enviar e para tirar ao mesmo tempo. Então eu utilizava muito esse protocolo para maximizar o tempo. Portanto, eu também ia dormir, punha a enviar coisas e punha a tirar. Eu lembro-me que havia uma BBS do Razer 1911 que eu tinha sido atribuído para enviar para lá coisas, mas como eles tinham esse protocolo, eu enviava coisas, mas também tirava, porque eles também eram World Headquarters de outro grupo qualquer, menos famoso. E depois eu também era considerado dentro daquela BBS um leacher, ou seja, eu punha lá muita coisa, eu até aparecia nos top uploaders, tinha que aparecer, porque eu era o trader do Razer 1911. Mas como também tirava muita coisa, eles chamavam-me de leacher, e então acabei por sair de lá. Mas eu continuei a ser usuário daquela BBS. Bem, eu fui top uploader eu não digo todas as principais BBS do mundo, isso é impossível, porque eram imensas, mas era top uploader de imensas BBS nos Estados Unidos e na Europa, porque também a SIN, a ORS SIN, era só na Europa e nos Estados Unidos da América, porque no resto do mundo havia BBS, mas não tinham assim novidades e não valia a pena ir lá. Portanto, era isso que eu fazia nos principais grupos. E depois eu só estive lá pouco tempo como BBS, eu vi que não valia a pena. Eu continuava a fazer trocas em casas de amigos, para fazer cópias de um lado para o outro. Às vezes até levávamos o computador com o disco rígido e ligávamos um cabo, que é para ser mais rápido. Também via as tapes drive, que nós copiávamos também para a tape, que levava imenso tempo, mas também dava. E muitas vezes conseguia ter muito software também dessa forma. Continuava-se a fazer, porque por modem levava muito tempo. E pronto, a West of Europe deixou de existir, começou a ser High-Speed Global Mass Trading. Não, a West of Europe não deixou de existir, é mentira, continua a existir. Vendia por PO Box para os clientes antigos até 93, 94, mas nessa altura já não havia tantos clientes por correio. Aí o meu negócio era mais pagarem para poderem tirar da minha BBS. Portanto, tinha no fundo os dois negócios ao mesmo tempo. Quando eu comecei a sair do mercado, porquê é que eu saí? Bem, eu saí porque eu quis ir para a Dinamarca, e porque entrei noutro tipo de negócios, conheci o marketing multinível através de um amigo, e comecei a dedicar-me a isso de alguma forma, e passado pouco tempo depois fui para a Dinamarca. E nessa fase a High-Speed Global Mass Trading já tínhamos vários membros. Nós tínhamos uma coisa que eu me esqueci de falar, o ASCII Arts e ANSI Arts. O nosso grupo tinha o artista de ANSI, tinha cracker, tinha 2 crackers, já tinha uma pessoa que falava que tinha contactos para a supply, para arranjar jogos novos, para nós sermos um grupo de release, a tentarmos ser um grupo top. E depois tínhamos já lançamentos mundiais, portanto nós fazíamos uns fixes aos jogos, porque nós tínhamos
o cracker no grupo, ele fazia fixos aos jogos, fazia um crack melhorado ao jogo, porque às vezes eles faziam à pressa e o nosso grupo depois fazia uma melhoria. O jogo ficava com falhas e depois procuravam por cracks e por fixes melhores. Ou seja, o fixe na altura chamava-se o patch. Também fazíamos o Keygene, que era para gerar os códigos, os serial numbers das aplicações e dos jogos, que ainda existe. Pronto, o Keymaker, né? Também se chamava. E então nós também fazíamos os lançamentos da art scene. Nós, como tínhamos o ANSI Artist, eu próprio cheguei também no tempo da West of Europe a fazer ASCII Arts. Se procurarem por West of Europe aí em sites que têm coisas da scene, eu já vi lá ASCII Arts feitos por mim, da Real Techno BBS, e também ANSI Arts, também, do Lightspeed Global Mass Trading e da West of Europe e da Real Techno BBS. Eu também fazia, eu sabia fazer um bocadinho de tudo, mas acabava que eu gostava era de fazer trading e de ter a BBS. E de ser mail trader, também vendia os jogos e as aplicações por correio, principalmente no início. E pronto, o nosso grupo já era um grupo de segunda linha, nós não éramos os releases, não éramos um grupo de releases, nem de crackers, mas tínhamos este tipo de lançamentos, portanto, e chegamos a lançar uma demo, embora não fosse tão boa como a dos suecos e de outros países, da Dinamarca, da Finlândia, etc. Mas já tínhamos algum nome. A Lightspeed Global Mass Trading, quando eu estava na minha fase final, portanto, eu fui o fundador do grupo, mas depois quando estava naquela minha fase final de pertencer ao grupo, eu era uma espécie, houve uma altura que eu era uma espécie de avôzinho. Portanto, eles eram quase todos mais velhos que eu, mas eu era uma espécie daquele avôzinho que era tratado com respeito por ter sido o que fui. É tipo o Cristiano Ronaldo agora na seleção. Pronto, ele ainda marca golos, ainda joga, mas já não joga como antes. Eu também já não fazia a mesma coisa que fazia antes, já não me dedicava tanto àquilo. Eu se calhar, eu já nem era trader na parte final, em 94. Então eu ainda falava com eles, mas eles iam fazendo estas coisas, o grupo estava a ganhar pernas. A Real Techno BBS era World Headquarters, mas era por afinidade, porque o grupo já tinha outras BBS, portanto havia a BBS principal que só não era a principal, só porque eles se calhar não me queriam que eu ficasse chateado ou algo assim. E depois também tivemos um representante do Amiga, que foi o que me valeu nesses últimos tempos, a verdade seja dita, que eu acho que ele tinha Amiga e eu disse-lhe onde é que eu podia ir buscar os jogos para tirar e depois eu dizia assim, olha, eu vou aí à tua casa e tu copias-me os jogos. Eu depois aproveitava os jogos, punha na minha BBS e vendia os jogos da Amiga. Foi ele que me safou nos últimos tempos, lembrei-me agora. Eu acho, agora vou falar da época em que eu fui para a Dinamarca e que andava lá no marketing digital, no marketing multinível, não confundir, no marketing multinível na parte final, depois acabei por ir para a Dinamarca durante um ano, depois só voltei em 95. E nesse ano que eu andei completamente afastado do mundo dos computadores, eu não trabalhava com computadores porque eu não tinha lá, o supercomputador ficou em casa a ganhar pó. Então nesse ano aconteceu muita coisa, apareceu o CD-ROM, as BBS, as melhores BBS da Europa, tipo as alemãs, eram espetaculares, até tinha BBS que tinha software em CD-ROM, em CD. E havia BBS que não tinham muito disco rígido, então punham no CD, que era para dizer que não aceitavam. E depois também havia mais tarde no DVD. Pronto, e depois apareceram portanto, dentro do dial-up ainda apareceu o R-Disc, que eu também nunca tive.
tive a ADSL lá para 2000 ou 99, o ADSL, e depois a partir daí foi sempre TV cabo, foi por cabo. A internet que eu sempre tive foi por cabo. Depois eu fui vendo aquilo que eu não tinha visto antes, o FTP, que já existia, cheguei a ripar CDs e áudio e de música, como se calhar toda a gente, se quiser, pode fazer ainda, já. Utilizei aplicações portable, pronto, eu agora sou usuário. Cheguei também depois eu cheguei a ter máquinas de jogos, tipo Xbox e não sei o quê, já a nível dos filhos, portanto, isto muitos anos mais tarde, em que eu já saquei jogos e consegui gravar em CD ou DVD para eles jogarem, para não ter que comprar, também já fiz isso há muitos anos. E pronto, DVD e sei que existe assim dos filmes e dos DVDs e das séries. E, pronto, há muitas. Agora assim está muito mais. Antes era só ficheiros e aplicações e pouco mais. Eu sabia que em alguns sites de FTP também havia uns filmes e as séries e músicas. Existia, mas eu não tinha acesso, ouvi falar só. Porque eu tinha 17 anos e tinha amigos já com 18 ou 19 e eles andavam na universidade e eles embora não tivessem acesso direto, mas era lá quem tinha acesso e depois arranjavam a eles. Portanto, havia assim, mesmo em Portugal já existia. Pronto, ao longo destes anos todos, eu não quero desenvolver muito esta parte que eu nesta parte eu não vivi muito como usuário. Já saquei software com cracks aí das redes peer-to-peer. Eu cheguei a usar muito o iDonkey e o Emule, mas existem muitas outras melhores por aí. Umas são mais especializadas em umas coisas do que outras, mas eu não percebo muito disso, para ser sincero. Eu tenho muito orgulho do Whitespeed Global Mice Trading, principalmente da época em que eu não participei. Eu cheguei a ver já em 95, depois de 95, quando eu voltei da Dinamarca, eu cheguei a ver releases feitos pelo Whitespeed Global Mice Trading. O grupo tornou-se num grupo que fazia releases. Não ficou tão grande como outros grupos, do que a maior parte dos grupos grandes, como o PWA, o Paradoxo, o Reserva 911, que eram aqueles que me vêm à cabeça, que eram dos maiores também da altura. O Whitespeed Global Mass Trading não chegou ao nível deles, mas já fez alguns lançamentos. E sendo um grupo português que não tinha, Portugal não tinha software, ou tinha pouco. Então era difícil ter um grupo de releases em Portugal de portugueses, sem ter contactos nos locais onde os jogos eram lançados. Então fiquei muito orgulhoso de saber que o grupo teve uma projeção que não foi mérito meu, mas e chegou a ter uma BBS World Headquarters ao nível mundial. Portanto, não era como a minha, que era uma espécie de segunda linha, era World Headquarters, mas não era uma World Headquarters com o horas de 0 dias. Isso é que era uma verdadeira World Headquarters, eu nunca tive. Eu muitas vezes ia à casa de amigos pescar só para... Eu tentava ter tudo, mas ser tudo a 0 dias eu não tive. E acho que eles tiveram, eu não tenho a certeza, mas acho que eles conseguiram isso. Então tenho muito orgulho nesses companheiros. Eu espero que este vídeo... Qual foi a razão de eu ter feito este vídeo? Pronto, eu já disse no início que foi por causa de ter falado com uma pessoa e de ter feito alguns vídeos anteriormente aqui que falei, toquei um bocadinho no assunto, mas não tanto, e então eu comecei a pensar, existem muitos podcasts aí pela Europa, em inglês, a falar sobre o Horas. Eles fazem pelo menos um programa por mês. Eu não escuto tanto esses podcasts porque eles falam principalmente da época em que eu não pertenci, 95 até 2000 e até 99, que são épocas, os que eu já ouvi não são da minha época.
Também já ouvi programas com épocas anteriores, portanto, entre finais dos anos 70 e a minha época, dos 90, até 93, mas eram apenas uma espécie de documentários a falar sobre algumas coisas. Havia lá coisas que eu vivi aquilo, outras foram anteriores, mas em língua portuguesa nunca ouvi ninguém a fazer um vídeo ou a fazer um podcast sobre estes assuntos. Eu, como também numa hora consegui dizer tudo o que eu fiz, também não vale a pena fazer um podcast sobre isso, porque depois também já não tenho muito mais a dizer. Mas gostava, eu sei que o pessoal que era da cine da minha altura tem a minha idade, ou é pouco mais novo, ou é pouco mais velho, mesmo que seja 10 anos mais velho que eu, também não é assim a terceira idade, pronto, já está lá perto, não é? Portanto, se considerarmos que a terceira idade é a partir dos 65, não é? Ou dos 60, deve ser 65. Portanto, é pessoal que se nos anos 80 e 90 utilizava o modem, de certeza é que agora utiliza a internet. Não são propriamente info-excluídos. Então, todos esses meus... muitos deles eu não conheci pessoalmente, eu só conhecia pelo nome de código, nós chamávamos o alias. Então, muitos eu conheci desapareceram, tenho poucos lá nas minhas redes sociais e também não falo com eles, acabo porque não vejo publicações deles. A rede social é o Facebook, porque Instagram não tenho de certeza. Mas no Facebook, se calhar, por estar a ser menos usado, também não vejo publicações de ninguém. Então, este vídeo também serve para isso, para nós falarmos. Pode ser que, como nós já fizemos muita coisa juntos, e também não fizemos assim muita coisa ilegal, portanto, a nossa maior ilegalidade, no fundo, foi o freaking, de telefonar de graça. Mas também era uma necessidade, porque nós precisávamos de telefonar para o estrangeiro. Hoje em dia é de graça, nós usamos a internet e pagamos só a internet mensalmente, mas naquela altura as contas ficavam muito facilmente de $2.000 ou $4.000 ou mais se fôssemos a pagar, e quase ninguém tinha esse dinheiro para investir. E depois os aplicativos, no final, em 93, 92, 93, 94, os aplicativos empresariais já tinham representantes em Portugal. A nível de jogos, eu nunca cometi nenhuma ilegalidade, porque não havia nenhum representante em Portugal a distribuir jogos. Ouvi falar depois na Pordata, assim que me venha à cabeça, do Rui Tito em Portimão, que ele depois foi para Lisboa. Eu não o conheci, mas depois eu cheguei quando abri a loja, cheguei a tentar a vender na loja os jogos deles, mas acabou que eu não me dediquei aos jogos, dediquei-me principalmente aos componentes de hardware e acabei por não vender jogos originais na minha loja, mas tentei. Pronto, o objetivo é esse, é ver se aparece aí alguém que pelo menos existe uma certa conversa, ou até poderemos organizar alguma coisa. E se existir algum investigador que esteja a estudar esta época, e a Cine, não é? A ORS Cine, e até mesmo a informática a nível pessoal também, que é um conceito ainda mais amplo. Portanto, se estiver a estudar a Cine ou a informática dos computadores domésticos, das crianças e adolescentes e os adultos, na utilização nestes primeiros tempos, nestes segundos tempos. Os primeiros tempos foi os anos 70, mas desta segunda linha dos anos 80, estou disponível, entre em contato comigo, eu estou cá para isso. E pronto, curtam, partilhem, subscrevam o canal, ainda tenho poucos, para ver se monetizo este canal, e até ao próximo vídeo.